Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Eu sou a Ju, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, a sua Ana Maria Braga Gospel favorita, só que no caso sem Louro José, porque o budget ainda não tá lá, mas em nome de Jesus vai chegar. A gente vai falar sobre um tema muito especial, enquanto a gente vai estar cozinhando juntos. Então, fica aí, que vai ser bem legal. Uma receita bem legal e bem fácil que você consegue fazer aí em casa, que basicamente é um macarrão com atum e cebola e Ô mãe! E pra fazer essa receita bem simples, a gente vai precisar de alguns ingredientes. Cebola. Como eu tô fazendo essa receita só pra mim, eu tô usando 1/4 de cebola só e eu cortei assim, não sei se tá focando, meninas. Em fileirinhas. Se eu não me engano, esse corte se chama julienne, mas eu ainda não cheguei nesse nível da gastronomia ainda, né? Creme de leite. Eu tô usando aqui meia caixinha de creme de leite, meia lata de atum ralado, azeite e macarrão. E pra acompanhar, um suquinho de laranja na sua melhor taça. Vamos lá. Bora lá. Vamos lá. Agora, vamos lá. Ó, a gente tem uma equipe reduzida aqui na minha cozinha, então eu já comecei a esquentar a água. Dei uma desligada pra não ficar com esse barulho, porque é um barulho muito chato, mas o truque pra você cozinhar o macarrão é colocar o macarrão pra ferver. O macarrão pra cozinhar quando a água já tá fervendo muito. E aí sim, depois você vai colocar o sal. E enquanto a nossa água tá esquentando e esse barulho insuportável está acontecendo, a gente vai falar sobre o nosso tema de hoje, que é sobre reconhecer Deus em todas as coisas. E aí eu tava perguntando pro Espírito Santo sobre o que falar exatamente, porque eu já vivi muitas experiências com Deus relacionadas a isso, né? Em enxergar Ele nas coisas mais distintas possíveis, né? E ele me lembrou de Romanos 11, que fala assim, que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E tem até aquela música, né? Ele agora, que fala isso, mas eu acho que o foco de hoje não é cantar. Enfim, e é exatamente isso, sabe? Todas as coisas provêm de Deus, Ele fez todas as coisas. Então é impossível que no nosso dia a dia a gente não reconheça Ele. Por exemplo, nesse momento de cozinhar, é um momento que eu gosto muito sempre de estar orando, falando com Deus nesse meio tempo. Porque, não sei, sabe, é um lugar que eu me sinto conectada com Deus, então eu sempre gosto de estar ouvindo um louvor ou alguma coisa, sabe? Porque eu realmente consigo reconhecer Ele nesse momento que eu gosto. E às vezes pra você reconhecer Deus nas pequenas coisas, nos momentos mais distintos, pode ser até estudando, como com a Emily, se maquiando, ou até mesmo, sei lá, pulando no pula-pula, sabe? Deus se manifesta de maneiras diferentes. E justamente por Ele ter filhos diferentes, Ele também faz coisas diferentes com a gente, sabe? Cada um tem uma experiência específica com Deus. E isso é o que
deixa isso tudo muito mais legal. Trazendo para minha experiência, por exemplo, eu já tive alguns momentos a certeza de que Deus estava comigo olhando, por exemplo, para o céu. Quando eu olho a natureza, contemplo a natureza, eu consigo ver claramente Deus naquele lugar. Quando eu estudo, por exemplo, eu chamo Deus para estar comigo naquele momento, que é um momento complicado, né? E Ele realmente está comigo. A partir do momento que a gente reconhece Deus em todas as coisas, a gente também exerce o nosso coração de gratidão. Porque é muito simples a gente ver as coisas e falar: ah, Deus não está me ajudando. Ah, não sei o que lá, não sei aquilo. Mas Deus, Ele está com a gente o tempo todo. Isso não é uma desculpa. Isso é real. Deus, Ele se faz presente na vida dos seus filhos. Independente da situação, Deus está com a gente. Seja cozinhando um macarrão, seja estudando, seja fazendo uma prova, seja se maquiando, Deus está com a gente. A gente vai adicionar. Opa, a gente vai desligar e depois adicionar os outros ingredientes. Meu Deus do céu. Um caso específico aqui pra vocês. Eu fui recentemente em um show e eu ganhei de presente esse show de uma pessoa muito especial pra mim. E foi de uma maneira muito surpreendente. E eu acredito realmente que Deus usa as pessoas pra abençoar a nossa vida. Realmente Deus usa pessoas que às vezes a gente nem conhece pra fazer alguma coisa que, enfim, Deus está querendo fazer em nós. E eu ganhei de presente esse show. E nisso que eu fui nesse show, não era um show gospel, mas era de um artista que eu gosto muito. E eu conseguia sentir a presença dele naquele show, sabe? Porque eu reconheci a presença dele naquele lugar, mesmo que as músicas não fossem tipo de adoração a Deus. Eu sentia que aquele era um presente de Deus pra mim, sabe? Eu conseguia sentir claramente a presença dele naquele lugar. E foi a partir do momento que eu reconheci que Deus, ele estava naquele ambiente comigo, que Deus era aquele que, através da vida da minha amiga, tinha me dado aquele presente. Eu conseguia entender claramente do cuidado de Deus com a gente em todas as situações. Independente do que a gente está vivendo, Deus sempre cuida de nós. Agora vai ser o pulo do gato. Eu já desliguei a panela com o nosso molho e eu vou separar um pouquinho da água do cozimento do nosso macarrão, ainda cozinhando, e vou colocar em algum lugar. Que isso aqui vai ser importante para incorporar a nossa massa. Lembra da água que eu falei? Agora ela vai ser super importante, porque a água do macarrão, ela tem amido, né? Então a gente vai colocar um pouquinho aqui para dar uma incorporada melhor no nosso macarrão. E agora chegou a hora mais esperada de todas, que vamos provar o nosso prato. Confesso que não sei se tá dos mais bonitos, mas eu tenho certeza que tá gostoso. Vamos lá. Gente, eu tentei imitar a Ana Maria Braga, não funcionou, mas está uma delícia, juro pra vocês, ficou muito melhor inclusive do que da última vez que eu fiz.
muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Nossa. Mas agora, voltando ao que interessa. É muito importante a gente aprender a reconhecer a Deus nas pequenas coisas. Porque quando a gente começa a encontrar o Senhor e a reconhecer a presença dele no ordinário, nas coisas mais simples da nossa vida, a gente fica mais atento àquilo que o Senhor está fazendo em nós. Então, por mais que a gente esteja passando por um momento difícil, uma, sei lá, dificuldade financeira, alguma coisa pessoal bem complicada, o Senhor, ele presta atenção em nós. Nós somos filhos de Deus. Nós recebemos a atenção do nosso Pai. E justamente por isso, Ele sempre está atento às nossas situações. Então, Ele cuida de nós em cada detalhe. E são as coisas mais simples da vida que a gente pode encontrar o Senhor. A gente não precisa de um baita encontro com Deus, um dia de culto magnífico pra gente encontrar Deus de uma maneira profunda. Às vezes, no simples ato de cozinhar, a gente já tá tendo o nosso tempo com o Senhor e encontrando Ele. E que a nossa vida possa ser cheia desses pequenos momentos com o Senhor, desses pequenos encontros com o Senhor que fazem total a diferença. E eu tenho certeza que são eles que nos fazem estar mais próximos de Deus. Porque não adianta nada, às vezes, a gente estar só num culto e a gente não viver com Deus na nossa vida diária, né? Então, é muito importante que a gente possa começar a reconhecê-lo, para que assim a gente possa também estar mais próximo dele. E olha, nesses últimos tempos, o que eu mais tenho aprendido é que esperar vale a pena. Vale a pena esperar o tempo de Deus para todas as coisas, assim como lá em Eclesiastes 3 fala, para todas as coisas tem o seu devido tempo. É assim na nossa vida real. Para tudo tem um tempo. O macarrão tem um tempo certo de cozinhar, tem um tempo certo da gente pescar o peixe. Da gente não, né? Porque eu não vou pescar um peixe para fazer. Mas tem o tempo certo de fazer cada coisa, cada processo na nossa vida. E eu tenho certeza que a gente vai ficar muito mais preparado para o de repente de Deus quando a gente já começa no nosso dia a dia a experimentar desses pequenos encontros com o Senhor e a entender que Ele realmente está com a gente, independente da situação. Você pode ter certeza que o Senhor, Ele está com você agora, Ele está aqui comigo agora, e Ele vai estar com a gente em todos os momentos, seja numa prova difícil, seja cozinhando, seja se maquiando, o Senhor, Ele está com a gente, e é impossível a gente negar isso. Porque quando a gente olha para qualquer coisa, a gente percebe que nisso tem o DNA de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Tudo isso que a gente vê foi criado por Deus. Ele sempre está em algum lugar na nossa vida. Independe do que a gente está passando, Ele sempre vai estar lá. E é isso. Eu tô morrendo de calor. Não sei se vocês perceberam, porque eu tive que fechar a janela aqui da cozinha, porque minha vizinha simplesmente começou a colocar um sertanejo altíssimo no salão de festas. Então, eu preciso sair daqui urgentemente, porque tá muito calor. Mas foi muito gostoso falar aqui com vocês, e eu espero que a Amy e a Duda também estejam curtindo esse momento delas. Tamo junto, um beijo, amo vocês! Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao segundo vídeo do canal. Yay. Hoje eu ia fazer um estudo em fala, só que na verdade eu tava estudando, então não tinha muito como eu ficar falando. Então eu esperei terminar pra eu poder parar um tempinho pra falar aqui com vocês. Essa semana a gente decidiu falar sobre encontrar Jesus nas pequenas coisas. Um processo que eu entrei desde que eu percebi que os meus dias estavam se tornando menos vagos, assim, sabe? Eu tô percebendo que meu óculos está fazendo reflexo, então eu vou subi-lo. Pronto. Eu entrei num processo assim, depois que eu me formei no ensino médio e tal, porque, eu comecei a trabalhar, aí eu decidi a faculdade que eu queria, aí eu comecei a estudar pra essa faculdade pra poder passar nela.
entre outras responsabilidades que eu não tinha quando era adolescente e fui começando a ter conforme eu ia crescendo. Então, horas que eu tinha disponível no meu dia, eu já não tenho mais. Então, aquele tempo que eu poderia passar com Deus, assim, já não tenho mais essas horas, assim, sabe? E aí, eu lembro que quando eu comecei o trabalho, isso me fez até olhar pro meu trabalho de forma negativa. Tipo, não tô conseguindo ter tempo com o Senhor porque eu tô todo o tempo aqui. Mas o Senhor, ele começou a abrir os meus olhos pra entender que ele tá o tempo todo comigo. Então, realmente, o tempo de intimidade com Deus, ele é essencial. Gente, ele é essencial. Inegociável, tá? Mas vai muito além do que aquele momento, sabe? O Senhor não vem me encontrar só quando a gente tá aqui, né, no quarto, no secreto. Ele tá o tempo todo comigo. E eu entrei nesse processo de começar a expandir a minha percepção e a minha atenção, de realmente voltar os meus olhos para esses momentos, sabe? Tem muita graça no diário, assim, tem muita graça no cuidado diário que uma mãe tem com o filho, tem muita graça em alguém que se coloca lá para estudar todos os dias, tem muita graça em, sabe? Tipo, Deus, ele tá nesses momentos, ele faz questão de estar ali. E nós temos que começar a treinar a nossa mente para perceber isso, porque, querendo ou não, a rotina que eu tenho hoje, a maior parte do meu tempo são para essas coisas que são consideradas ordinárias, trabalho, estudo, arrumar a casa. E se eu não abrir espaço para que o Senhor esteja envolvido comigo nessas atividades, quando que ele vai estar? Esse momento que nós estamos tendo com Deus vai perdurar por todos os nossos dias. Ele transforma toda a nossa vida, sabe? Todos os momentos que nós passamos na presença de Deus muda quem nós somos e muda a nossa vida. Então, não tem por que não incluir o Senhor nessas atividades diárias, porque eu tenho certeza que você vai acabar fazendo diferente. São escolhas que nós temos a oportunidade de fazer todos os dias. Todos os dias eu posso iniciar o meu trabalho por iniciar, ou eu posso falar, Senhor, vem comigo, me ajuda a ser criativa, a ter sabedoria, a lidar com os meus coworkings. Me ajuda, Senhor. E isso faz toda a diferença, sabe? Isso é eu abrindo espaço para o Senhor participar da minha vida. E é isso que ele quer, isso que eu acho mais impressionante, assim, porque às vezes nem eu quero fazer o ordinário, mas o Senhor, ele ama participar comigo. E isso faz eu querer fazer, entendeu? O fato, tipo, às vezes eu não quero estudar, mas, eu comecei a literalmente caçar o Senhor dentro dos meus estudos, gente. Eu comecei a caçar. Então, tipo, eu estudo biologia. Porque o sistema tananã que é criado assim, que foi assim, e eu, nossa Deus, você fez tudo do pó. Eu começo a misturar as coisas da Bíblia, o estudo da Bíblia, e isso começa a me motivar, porque tá definido pra mim que tudo aquilo que me aproxima de Deus é precioso demais. E então vale a pena investir naquilo. E é isso que eu faço, sabe? Então, tipo, tudo que eu possa que eu posso caçar Deus naquilo, eu caço. E se não tá, então vamos dar uns passinhos pra trás. É isso. Tem uma frase que eu já ouvi muito, a minha vida toda como cristã eu ouvi, que é: o Senhor tá sempre falando, mas é a gente que não tá ouvindo. Eu acho que é muito verdade. Tipo, se a gente não volta os nossos olhos e não tem atenção ao Senhor mesmo, aonde o Senhor está nisso que eu estou fazendo, onde Ele está. E eu espero que seja isso que vocês também estejam buscando, encontrar Jesus no diário, assim. Eu acho que Deus tá muito envolvido quando a sua amiga, vocês têm um grupo de amigas, e aí uma das suas amigas, Ju, maravilhosa, meia-noite, numa quinta-feira, manda assim: gente, vamos criar um canal? E a sua primeira reação a isso é: vamos! E começamos, e agora eu tô tendo aqui a oportunidade de gravar um vídeo contando que o Senhor se envolve na nossa vida diária e incentivando vocês, assim como o Espírito Santo tem me incentivado, a
me atentar a isso, porque se ele tá fazendo por mim, gente, ele tá fazendo por você também, acredite. Só que a gente tem que aprender a ver. E eu não falo que eu aprendi a ver 100%, não. Mas acho que a cada dia eu consigo ver um pouquinho mais. E é isso, né? Caminhando no pouco, você chega no muito. Então, é isso. Mas, sabe? Então, que você busque no seu meio encontrar ao Senhor, sabe? Encontrar aquilo que Ele tá te falando, te mostrando, te incentivando, te pedindo. Ele também pede as coisas. Ontem, foi o Enem, eu voltei do Enem ontem, depois de uma prova muito cansativa de matemática. Eu voltando assim, eu saí da prova, não saí, tipo, frustrada, triste, nem nada disso, mas eu saí meio, tipo, poxa. E aí eu pedi um Uber, assim, entrei no Uber, aí, o cara era crente. Aí ele começou a puxar assunto comigo, referente à prova e tudo mais. Aí eu comentei um pouco, assim, e aí ele começou a perguntar assim, cara, mas como você teve certeza que essa é a profissão que você quer, assim, que é isso que Deus tem pra você mesmo? Porque quando Deus fala, é isso. E aí eu comecei a contar pra ele, e tipo, gente, isso é um processo que começou na minha vida quando eu tinha 15 anos, porque eu penso nessa profissão desde que eu tinha 15 anos, mas o Senhor teve que quebrar muita coisa na minha mente pra eu realmente falar, cara, vamos. Mas, então é um processo, é um testemunho em processo, mas que dura muito tempo já. E aí eu comecei a contar pra ele, e gente, eu acho que foi tão estratégico do Espírito Santo. Eu saí de uma prova onde eu já tava, tipo, assim, eu não tomei como certeza, assim, não vou passar, porque eu acho que isso não se faz. Mas eu não tava, tipo, eu estava com dificuldade de me manter esperançosa. Eu tava cansada e eu tava, tipo, cara, não sei se foi. E aí, eu achei muito estratégico do Espírito Santo de eu ter saído da prova e ter sido justo uma pessoa, assim, que, por exemplo, existem vários perfis de Uber, né, gente? E foi bem esse cara que me perguntou e eu contei toda a história, e me lembrar de todo esse trajeto me fez pensar, assim, cara, que independente do resultado, eu sei aquilo que o Senhor estabeleceu pra mim, sabe? E eu não vou desistir. E aí você pode olhar pra isso e ver só, tipo, uma coincidência. Tipo, você saiu da prova, o Uber foi falar com você sobre a prova e tal. Você pode olhar dessa forma, mas eu prefiro olhar de uma forma que é o cuidado do Espírito Santo comigo, que é ele se mantendo e se revelando próximo a mim, sabe? Porque de todas as pessoas foi aquela pessoa, e de todos os assuntos foi aquele assunto. O último Uber que eu peguei do primeiro dia, ele foi em silêncio comigo o caminho de volta inteiro. E quando a gente tava chegando perto de casa, gente, eu tava desnorteada daquela prova. E quando a gente chegou perto de casa, ele perguntou direita ou esquerda. Aí, tipo, meio que deu um bug assim na minha mente, porque eu não esperava a pergunta. Aí eu demorei um pouquinho pra responder, eu falei, direita. Aí ele falou, você tem que saber, hein, você fez Enem. Gente, não é o tipo de coisa que você quer ouvir depois de você ter feito essa prova. Então, assim, eu vejo muito o cuidado do Senhor e eu vejo muito a pontualidade do Senhor em lidar com certas coisas da minha vida. E eu tenho percebido, eu tenho conseguido dar mais atenção a esse momento leve que ele aparece, sabe? Ele faz questão de estar dentro do cotidiano e do ordinário, assim, das nossas vidas, né? A partir do momento que você começa esse exercício de começar a ver o Senhor nas coisas ordinárias da vida, você também possa ver os lugares que Ele não tá e que você tá pisando. E que o seu coração te leve a sair desses lugares, porque os lugares que o Senhor não está não valem a pena a gente ficar também. E eu acho que é isso. Falei bastante, falei mais do que eu achei que eu ia falar, gente. Mas eu acho que é isso. E
Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, muito obrigada por todo mundo que tá super apoiando esse canal. A gente se sente muito amadas por vocês e por Deus em todo esse processo. E é muito bom saber que a gente tem uma plataforma aqui, que a gente pode ser autêntica e que a gente pode compartilhar daquilo que queima no nosso coração. E é isso, gente. Uma boa semana. Beijo! Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Ontem eu assisti um filme que vocês todos devem conhecer, que é Como Treinar o Seu Dragão. Mas eu assisti o 3. E assim, gente, eu chorei esse filme inteiro. Ai, esse filme é muito bom, sério. Quando os dragões se curvaram diante do Banguela, gente, eu me arrepiei inteira. Porque eu comecei a pensar, pensa quando Jesus voltar. Quando diz que todo joelho se dobrará. E, gente, fui encontrada pelo Senhor ali naquele momento. E aí eu comecei a chorar e eu fiquei, ai Deus, vai ser tão lindo. Sabe, aquele sentimento assim, tipo, meu, que louco. Porque a gente às vezes não para pra pensar assim. Mas esse filme mostrou assim, sabe, o rei, né, que é o Banguela, mas o rei de uma forma muito legal. E eu fiquei assim, vai ser assim com Jesus, tipo, meu. Então, eu assistindo um filme, Como Treinar o Seu Dragão, eu encontrei o Senhor. Eu acho que muitas vezes a gente sabe, isso falando por mim mesmo, muitas vezes a gente ignora o fato de que o Senhor está no ordinário. O Senhor está nos nossos dias, seja quando você está fazendo a lista devocional, mas também quando você está indo assistir um filme, por exemplo. Quando você está indo fazer, sei lá, sua unha, quando você tá indo se maquiar, cozinhar, estudar. Ele tá ali também, sabe? E ele que dá força pra gente, ele que fala conosco, não é só no momento de devocional, mas ele um dia inteiro. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos. Como enxergar o Senhor nos meus dias, não só na hora do meu devocional, mas um dia inteiro. Nesses últimos tempos, muitas situações vêm pra me estressar mesmo, vêm pra me deixar bem brava, me deixar estressada, tensa, nesses últimos tempos. E aí eu sempre vou e falo, Deus, me ajuda. Me ajuda, não deixa eu ficar brava com a situação, não deixa eu falar mais do que eu deveria, não me deixe falar palavras torpes. Gente, ora por isso, viu? Ai, meu Deus, o que aconteceu? Ai, gente, meu cachorro. Ore em qualquer circunstância. Porque é fácil a gente sair do sério e não transparecer mais a Cristo. É dois. Da carne falar mais alto, a gente agir na emoção, falar coisas que não deveríamos, não só palavras torpes, mas falar coisas também que ofendem o outro, ofendem o próximo. Então, em muitas situações eu fico, Deus, me ajuda. Principalmente no trabalho, gente. Em tantas situações no trabalho que eu fico assim, meu Deus, me ajuda. Principalmente em coisas que eu fico, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E agora, como que eu vou fazer? Eu não sei fazer isso. E eu peço, Senhor, me ajuda. Mostra a solução, mostra a saída. E Ele vem com a sua mão poderosa, desce e me alcança, onde eu esteja. Eu espero que a gente possa ir juntas ou juntos nessa, de ver o Senhor no nosso ordinário, ver o Senhor naquela situação que possa tirar a gente do sério,
ver o Senhor em qualquer circunstância, sabe? É engraçado que nós três, a gente tá passando por fases diferentes. Bem, elas, mesmo nos dias difíceis, a gente vai se apoiando e fica mais fácil a caminhada, né? Quando você tem amigas, amigos que te levam para esse lugar de olhar para o Senhor em meio às circunstâncias ruins, em meio às circunstâncias contraditórias, olhar para o Senhor. E a gente tem aprendido, sabe? Isso juntas assim, tem sido muito bom. Por isso, procure pessoas certas para estar do seu lado, para te apoiar nessa jornada, que não é fácil, não é? E quando você tem pessoas ao seu lado, pessoas boas que te ajudam, te incentivam, fica muito mais fácil. Minha make já tá acabando e esse bate-papo também. Mas é muito real, gente, porque quando não tinha amizades que me incentivavam tanto, que estavam ali por mim, orando por mim, mesmo passando pela mesma coisa, pela mesma dificuldade, uma ali com a outra, quando não tinha essas amizades, era muito mais difícil. Muito mais. E hoje em dia, querendo ou não, mesmo nos momentos que você fica as meninas vêm e ficam tipo, vai dar tudo certo, estamos juntas. Isso é muito bom. É muito bom. Então, procure as amizades certas. E não só procure, mas peça ao Senhor pelas amizades certas. E mesmo eu já tendo encontrado amigas tão boas em toda a minha trajetória da minha vida, eu ainda peço pelas amizades certas. Fico, Senhor, se essa pessoa não for pra estar na minha vida neste momento, tira ela. Eu não quero ninguém na minha vida que não seja pra estar. Não é fácil essa decisão quando você fala isso, tá? Esteja preparado para as pessoas irem embora. Mas é uma coisa que eu fico, Deus, não faz mais sentido eu ter amizades hoje em dia que não me levam pra mais perto de você, que não estão ali quando eu preciso, sabe? Não faz sentido. Então, eu prefiro que você tire as pessoas que não estejam pra estar, por mais que doa, por mais que... mas que estejam nos teus planos, sabe? Ai, meu Deus, tá baixo pra caramba. Eu creio que esse canal não foi em vão. Eu creio que esse canal vai ajudar muitas pessoas. Não só ajudar, mas trazer um pouco mais de tranquilidade pra momentos que a gente tá uma loucura. A gente entende bem, nós três. E cada uma passando por uma fase aí. Mas eu acredito também que vamos crescer juntas. Não só nós três aqui deste canal, mas vocês também que nos acompanham. Vamos crescer juntos rumo ao alvo. Rumo ao alvo certo ainda. Terminei minha maquiagem. Às vezes não é fácil enxergar o Senhor no ordinário, mas para termos uma vida de constante devoção é preciso. Se você não tem visto, sabe, o Senhor nos seus dias, não tem enxergado, não tem conseguido enxergar Ele ali nesses momentos em que acontece a dificuldade, peça ao Senhor para Ele abrir seus olhos, peça ao Senhor para Ele te mostrar uma nova face dele, sabe? Pra você conseguir. Oh, caramba. Ai, meu Deus. É importante não só querer receber, mas também aprender a pedir. Aprender a falar, Senhor, eu quero isso. E assim, vamos para um outro nível, né? Eu creio. De intimidade com Cristo. Aleluia. Acho que eu tô pronta, eu tô olhando pro espelho, tá? Fiquei olhando pro espelho o vídeo inteiro, falei só agora. E, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. A minha parte desse vídeo se encerra, mas estou muito feliz. Sempre vou falar isso, de ter criado esse canal. Tenho certeza que vai ser muito bom. Como eu falei, nada é em vão. Nada acontece do nada.
E eu creio que é o momento certo. Então, estou muito feliz. E eu desejo para vocês um ótimo dia. Mas, esse papo deixa entre a gente, tá? Beijo.